Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aí ao nosso canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que poucos desenvolvedores conhecem, mas é extremamente importante em relação à dinâmica de aplicações, principalmente quando você tem um ambiente distribuído, ou seja, quando você está trabalhando aí com diversos serviços e microserviços e tudo mais. Então, o nosso tema de hoje que a gente vai falar vai ser sobre API Gateways e o que você precisa saber sobre esse assunto. Provavelmente esse aqui é um vídeo de uma playlist que eu vou criar aqui para vocês, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aí os principais conceitos e também a gente vai colocar algumas coisas aqui na prática para você ter um gostinho e entender a dinâmica da coisa. Maravilha? Então eu realmente espero que você goste. Lembre-se, tá? Você hoje tá num ponto A. Eu quero aqui te ajudar a chegar no ponto B. E esse ponto B é você ser capaz de realmente trabalhar com aplicações de grande porte. E todas as aplicações de grande porte, de uma forma ou de outra, acabam utilizando esse conceito de API Gateway. Então, se você quer aí correr, avançar na sua carreira, eu não tenho dúvidas alguma que esse conteúdo ele foi feito para você. Bacana? Então, galera, você que é desenvolvedor, vamos sair da nossa bolha de ficar apenas pensando em código. O papel do desenvolvedor está mudando aos poucos e você tem que entender mais conceitos, você tem que entender ali tudo que está em torno do ecossistema de desenvolvimento nos dias de hoje. Então, para isso que eu tô aqui e eu posso garantir para você que de uma forma ou de outra eu vou conseguir contribuir um pouquinho aí com a sua carreira. Maravilha? Então vamos lá, roda a vinheta e vamos falar sobre API Gateway. Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito mesmo de pedir para você já dar um like nesse vídeo, assinar o nosso canal e ativar as notificações. Você não tem ideia de como isso nos ajuda, tá? O nosso canal ele está ficando mais fortalecido a cada dia pelo fato de você dar joinha nos vídeos, pelo fato de você estar assinando o canal, e eu vejo a cada dia mais muita gente acessando, né? Metade da galera que acessa o nosso canal não se inscreve. Então aproveita, se inscreve aí, dá essa força pra gente, para que a gente fique motivado a, inclusive, gravar mais vídeos top como esse. Maravilha? Então agora, sem mais delongas, vamos falar, eu quero te apresentar alguns conceitos aqui para você sobre API Gateways e depois a gente vai colocar a mão na massa. Maravilha? Então vamos lá para a tela agora aqui do meu computador. Seguinte, pessoal, API Gateways, o que é essa parada, para que serve, aonde que elas moram e para que eu vou utilizar isso na minha carreira? Legal? Vamos lá, vamos entender primeiramente o que é uma API Gateway. Vamos lá, deixa eu só ativar essa janela aqui. Vamos lá, uma API Gateway recebe todas as chamadas de APIs dos clientes, então as roteia para os microserviços correspondentes. Eu peguei aqui essa citação do site do nginx.com, tá? Então, a grosso modo, o que acontece é todas as requisições, tá, que vão cair ali para os nossos microserviços, ao invés de a gente chamar os nossos microserviços diretamente, nós vamos chamar através de uma API Gateway e a API Gateway vai fazer esse roteamento. Legal? Nossa, Wesley, mas para que serve isso? Calma, vamos devagar que você já vai entender ponto a ponto, beleza? Um outro ponto aqui importante também. Em alguns casos, ela também é responsável por realizar processos de verificação de segurança, como autenticação e autorização. Então, tem muita coisa por trás de uma API Gateway,
tá? Uma API Gateway, ela não é simplesmente um proxy reverso ali que ela fica apenas roteando chamadas para diversos sistemas, tá? Uma API Gateway, no final das contas, ela gera todo um ecossistema para que ela possa ser o portão de entrada aí da sua aplicação. Então vamos pensar o seguinte, vamos lá, sistemas, microserviços e etc. Então vamos imaginar aqui que eu tenho diversos sistemas aqui na minha aplicação. Então eu tenho um microserviço de produto, um microserviço de busca, um outro de financeiro, um outro de entregas, um outro de CPF, um outro de usuários. Cada serviço desse, pessoal, ele pode ser deployado independentemente. A gente não está mais falando aqui de um sistema monolítico, que tudo está no mesmo sistema. Nós estamos falando aqui de microserviços. Cada microserviço tem o seu IP, tem o seu host, cada microserviço tem a sua porta, cada microserviço tem o seu processo de validar a autenticação. Mas já pensou eu chegar e falar o seguinte, olha, para você acessar um microserviço de produtos, acessa esse IP ou acessa esse subdomínio. Para você fazer uma busca, não, é nesse IP a busca. E o financeiro? Não, o financeiro é nesse subdomínio. Imagina a bagunça que acaba acontecendo para um cliente que vai consumir. Então eu quero produtos, eu quero financeiro, então eu tenho que ficar batendo em um monte de microserviços totalmente espalhados, né? E a gente sabe que existem sistemas que têm milhares de microserviços mesmo, literalmente milhares. Então já dá para perceber que essa dinâmica ela fica impossível de ser organizada. Pensa, eu coloquei aqui 6 microserviços, já dá para você se ligar que a gente vai começar a fazer chamadas diretas para 6 caras diferentes. Então isso aí acaba sendo muito complicado ali na prática. Mas a gente tem algumas outras perguntas que a gente pode colocar na mesa aqui também. Como que eu posso realizar a autenticação de todos esses microserviços? Como que eu posso, por exemplo, trabalhar assim com Basic Auth, por exemplo? Ou eu posso trabalhar com uma API Token, onde eu passo um token e eu estou liberado na minha autenticação. Ou se eu quiser fazer na autenticação, eu posso trabalhar ali com JWT, por exemplo, que é o mais comum nos dias de hoje, né? Então, como que eu posso utilizar isso nas minhas aplicações? Pensa que já pensou que cada minha aplicação tem que ter um processo inteiro para simplesmente realizar esses processos de autenticação? O mais louco de tudo isso, às vezes eu preciso fazer uma autenticação ali utilizando um LDAP da vida. Outra coisa, CORS, né? CORS é algo extremamente importante para você garantir a segurança e saber quem está fazendo requisições ali de uma chamada para outra para sua aplicação. Outra coisa que é muito interessante, políticas de tráfego. Como assim? Quem pode acessar determinado tipo de serviço? Ou quantas vezes alguém pode chamar aquele serviço? Eu posso ter situações, por exemplo, onde um cliente A pode chamar a minha API 10 vezes por segundo. E eu posso ter um outro tipo de cliente que pode chamar a minha aplicação 10 mil vezes por segundo. Como que eu configuro isso, né? Eu tenho que ter uma forma de falar, olha, se o cara chamou mais de 10 vezes ali por segundo a minha aplicação, eu quero barrar essa chamada dele porque ele não tem mais essa permissão, né? Então, olha só que interessante. E logs, eu quero conseguir concentrar todas as minhas chamadas de log, né? Porque os meus microserviços, os meus logs ficam espalhados, não tem nenhum problema com isso, é muito comum. Mas essa chamada inicial aqui, eu poderia estar trabalhando aqui com logs também. Existem diversas outras situações, desde eu fazer uma chamada para um sistema e chamar uma Lambda Function, por exemplo. Então, se você perceber, tem muito mais coisa por trás de uma simples chamada ali numa API que a gente pode realizar. Tem muito mais coisa do que isso envolvida nos dias de hoje. E é por conta disso que nós temos um camarada que tem um processo de monitoramento, então por isso que a gente tem aqui o nosso condomínio, né? Eu costumo dar esse exemplo. Vou imaginar que eu tenho o meu condomínio e qualquer pessoa que quer entrar em alguma casa tem que passar aí pela nossa portaria, né? Então o cara chega e para ele acessar esses nossos serviços, ele tem que passar por esse nosso portão.
E é por conta disso que essa portaria, no final das contas, é chamada de API Gateway. Então, todas as requisições, independente de qual microserviço seja, vai passar pela API Gateway. E a API Gateway vai reencaminhar essa requisição para o serviço correspondente. Mas a grande sacada aí nesse nosso caso é que quando essa requisição bate numa API Gateway, a API Gateway pode tratar, né, essa requisição antes mesmo dessa requisição chegar lá para o sistema, por exemplo, de entrega. Como assim, Wesley? Vamos imaginar que eu mando uma requisição, o sistema de entrega precisa de estar autenticado. Ok, mas eu não quero gastar ali tráfego, gastar ali esforço no meu serviço de entrega se o cara não tiver autenticado. Então o que acontece? Antes mesmo de o cara bater e verificar a autenticação no serviço de entrega, eu faço a autenticação na minha API Gateway. E se o cara não tiver autenticado, ele nem chega a encostar ali no meu microserviço de entrega, por exemplo. Legal? Então isso aí é muito importante. E a gente tem diversos mecanismos e sistemas e soluções para você conseguir trabalhar aí com API Gateway, tá? Existe uma API Gateway muito famosa, que funciona muito bem, extremamente poderosa, inclusive, que é a API Gateway na AWS, na Amazon, né? Então, olha só a quantidade de coisas que você consegue fazer, né? Você consegue fazer as chamadas para API Gateway, essa API Gateway pode ter um cache, ela também vai fazer o processo de monitoramento e o roteamento dessas requisições pode ir para uma Lambda, para um EC2, para um DynamoDB, para qualquer outro serviço da AWS, ou seja, ela é o portão de entrada ali para gente. Mas muitas vezes a gente não quer ter um lock-in tão grande, né? Um lock-in, quando eu falo, é ficar preso a necessariamente um cloud provider. Então, por conta disso, existem outras soluções que nós podemos utilizar como API Gateway e que vai funcionar perfeitamente ali na sua aplicação. Legal? E uma, né, dessas soluções, que é o que a gente vai trabalhar hoje, que eu quero mostrar alguns exemplos aqui para você, é o famoso Kong, legal? O Kong basicamente é uma solução, tá, para API Gateway, que ele traz praticamente todos esses recursos e um pouco mais do que eu acabei de falar para você. Mas tem algo muito importante que eu gostaria de falar, tá? O Kong, ele tem uma versão, vamos dizer, gratuita, e ele tem uma versão Enterprise, tá? O que acontece? A versão gratuita, ele informa, ele libera ali pra gente, basicamente, tá? A API do Kong, tá? Então eu posso criar um serviço, eu posso criar os roteamentos, tudo ali através de uma API REST, legal? Mas, muitas vezes, a gente precisa mais do que isso. Eu preciso de um painel, né, que fica muito mais fácil eu interagir com essa API. E com isso, você pode, no final das contas, utilizar o serviço ali do Kong. Ok? Porém, existe também uma outra solução gratuita, que é um painel de controle, é um dashboard do Kong, que se integra com a API do Kong, que é gratuito. E ele é chamado de Konga, tá? Então eu tenho o Kong, que é a minha API Gateway, e eu tenho o Konga, que se conecta nesse API Gateway através de uma API, e essa Konga aqui é o que possibilita a gente criar as paradas de forma gráfica. Basicamente, tudo que o Konga está fazendo de forma gráfica, tá? Você poderia fazer chamando através de uma API REST. Beleza? Então era essa, vamos dizer, a introdução que eu queria falar para vocês hoje em relação a conceitos básicos sobre API Gateway, para eu já não sair abrindo Kong aqui para você, e você ia começar a ficar meio confuso se você não entendesse esse contexto. E o quão importante é, pelo menos, você saber que isso existe e que muitas aplicações hoje em dia que estão trabalhando com microserviços normalmente implementam algo desse tipo. Maravilha? Deu para você sacar o quão importante isso é para sua carreira? É isso que eu tô falando sempre, galera. É
importante um desenvolvedor furar a bolha de código e você começar a entender, pelo menos, pode ser até de uma forma mais superficial, mas você consegue sentar na mesa, discutir e entender como é que vai funcionar a solução de forma geral. Maravilha? Agora, para eu não ficar mais falando aqui o tempo todo apenas, eu gostaria muito de poder compartilhar aqui para vocês alguns exemplos e algumas coisas que a gente pode aí fazer com o Kong, tá? Como eu disse, a minha ideia é isso aqui, fazer uma playlist com mais recursos que o Kong tem, mas hoje a gente vai fazer algumas coisas básicas, setar um ambiente, criar alguns servicinhos aqui pra gente trabalhar. Maravilha? Então, vamos lá! Seguinte, pessoal, tá? Esse é o site do Konga. Aqui eu tenho algo que a gente chama de Docker Kong, que a gente vai utilizar para subir o Kong. E deixa eu colocar aqui Kong API Gateway aqui no Google para eu entrar no site aqui do Kong. Legal? Deixa eu tirar o Get Started deles aqui. Tá? Então aqui é o site do Kong, tá? É konghq.com, tá? E aqui basicamente, se você ver, eu tenho uma versão de open source, onde inclusive eu tenho a parte de gateway, legal? O Kong ele também tem um service mesh, um serviço de service mesh chamado Kuma, tem o Insomnia, que você já deve ter ouvido falar, e tem o Ingress Controller utilizando o Kong, tá? O nosso fato aqui tá na API Gateway. E lembrando, tá? A API Gateway para a versão open source a gente não tem esses camaradas, mas a grande sacada é que quando você está trabalhando ali com runtimes, com produtos aqui do Kong Gateway, por exemplo, tá? Você consegue acessar esse cara aqui e ter informações, dashboards, porque daí é um serviço pago que o Kong HQ tá fazendo aí para você. Legal? Se você não quiser depender do serviço pago, o que você vai fazer? Você vai instalar o Kong, utilizar o Konga, por exemplo, para trabalhar aí no seu processo. Bacana? Então, o que eu separei para deixar mais claro possível aqui para vocês, tá? Para você instalar o Kong, existe um projeto aqui, inclusive eu acho que é oficial, tá? O repositório, que utiliza a imagem de Docker oficial do Kong, tá? Chamado aqui de Docker Kong. Esse cara aqui, ele permite que com um comando usando o Docker Compose a gente suba o Kong. Bacana? E aqui tá o Konga, tá? O Konga é um projeto, se você olhar aqui, que você consegue utilizar para você se conectar no Kong. Legal? Então essa aqui é a nossa ideia aqui. Eu fiz, tá? O clone desse cara aqui e também fiz algumas coisinhas aqui, dei uma alteradinha para a gente conseguir subir o Konga junto no mesmo Docker Compose. Então eu vou mostrar aqui para vocês. E lembrando, se você não manja de Docker e está assistindo esse vídeo, assiste, tá? O Docker, né? Os diversos vídeos de Docker que eu tenho aqui no canal, que vai te ajudar muito nesse processo, tá? Nos dias de hoje, entender de Docker é no mínimo necessário, eu ia falar, mas é extremamente importante. Beleza? Então, galera, é o seguinte. Visual Studio Code aqui pra gente. Legal? Se você olhar aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho essa pasta aqui chamada Docker Kong, tá? Que é a pasta que eu clonei desse cara aqui. Se você olhar aqui, essa parada tá amarelinha, por quê? Porque eu fui no Docker Compose desse cara e dei uma levemente alterada pra quê? Pra que eu conseguisse adicionar o Konga, tá? Então o Konga vai ser aquele nosso painel de controle bonitão que a gente vai trabalhar, e aqui é um Konga Prepare que ele roda o comando lá para verificar se está no ar e etc, tá? Então esse aqui é esse arquivo, tá? E a gente vai conseguir trabalhar para a gente brincar. Uma outra coisa, se você perceber aqui, eu também criei uma network chamado KongNet. Por que eu criei uma network? Só para você entender. Por padrão, isso aqui é external false, tá? Então, se eu fizer isso, quando eu subir o Docker Compose, automaticamente ele vai criar uma KongNet somente para aquele serviço. Mas eu tenho alguns sistemas que a gente vai subir também junto, que não estão nesse mesmo Docker Compose. E eu preciso que eles acessem a KongNet aí para que nós possamos trabalhar e para que a gente possa se comunicar.
Então, nesse caso, eu estou colocando como external true. E quando eu coloco como external true, eu vou ter que criar essa rede. Como que eu crio essa rede aqui no Docker, basicamente? Tá? Eu vou dar um Docker network create congnet, tá? Ele vai falar que já existe, tá? Mas é somente para saber que você precisa desse cara aqui para você subir. Legal? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é que eu não tenho certeza se ele fica verificando se o nosso banco de dados já está no ar e pronto para rodar. Então, somente para garantir, eu vou dar um docker compose app-d e eu vou colocar db para ele subir apenas o serviço de banco de dados para a gente no momento. Então vamos lá, eu vou rodar, ele está criando o nosso banco de dados, que é o Postgres que ele está rolando aqui. Vou dar um docker ps, então perceba aqui que ele está app, mas ele está iniciando ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar esse cara iniciar, antes de eu subir os outros comandos, somente por garantia, tá? Eu acho que ele se ele não tivesse pronto, os outros containers iam ficar reiniciando até se conectar com esse cara e funcionar. Mas eu prefiro subir aqui e garantir que esse cara já iniciou antes de a gente subir os outros containers, legal? Então, vamos aguardar aqui mais alguns segundinhos para esse cara aqui subir. Então tá app aqui e tá como health, então agora eu posso subir os outros serviços. Então eu vou dar um docker compose app-d e ele vai subir todos os outros caras aqui para mim agora. Legal? E agora, no momento que ele tá subindo esses caras, eu vou ver se tudo isso aqui tá no ar, né? Então o Conga prepare tem que sair mesmo, os migrations tem que sair e o Conga, ele tá no ar aqui pra gente. Legal? Wesley, como que eu sei, tá, que o Kong tá funcionando? Funciona da seguinte forma, galera. Se eu acessar aqui, se você olhar aqui, ó, o Kong ele tá exportando aqui pra gente a porta 8000 e 8001. Então se eu chegar agora aqui e colocar localhost 2.8000, você vai ver que aqui é a API, a API Gateway do Kong. Então, quando eu quiser acessar qualquer serviço cadastrado no Kong para ele fazer o roteamento, é na porta 8000. Legal? Agora, se eu quiser acessar a API do Kong, é na parte na porta 8001. Então, por exemplo, se eu quero criar um serviço, eu quero criar um usuário, se eu quero fazer qualquer coisa, eu chamo a API aqui na porta 8001. Inclusive, depois sempre vale a pena você dar uma brincada e ver todos os endpoints que o Kong tem para que você consiga entender um pouco melhor essa API. Eu não quero chegar nesse ponto aqui com você, mas tudo que você vai fazer pelo Conga, você pode fazer pela API. Bacana? Então vamos lá. E a gente tem o Conga. O Conga, nesse nosso caso, ele está rodando na pasta, na porta 1337. Então vamos ver se esse cara aqui funciona mesmo. Então eu vou colocar aqui 1337 e já apareceu o Conga aqui para mim. Eu vou criar um username, admin@admin.com, uma senha. Vou criar aqui para mim. Vou fazer o admin. E vou fazer o login pela primeira vez. Agora é o seguinte, somente para você saber. O Conga, ele pode administrar vários Kongs, tá? Então ele se conecta na API do Kong, legal? Então por conta disso, eu preciso realizar o meu processo de conexão. Na hora que eu vou realizar o processo de conexão, eu posso fazer um processo de conexão padrão, porque o meu Kong ele não está com proteção de senha e nada disso. Ou poderia fazer um processo aqui utilizando JWT, Kout, etc. Mas nesse nosso caso é base-out. E aqui eu vou colocar basicamente o nome do meu serviço, que é http://kong2.8001, que é a minha API. Da onde que você tirou Kong, Wesley? Se você olhar aqui no meu Composer, tá? No Docker Compose, você vai ver que o nome do meu serviço é Kong, tá? Então, para eu bater na URL desse cara, é Kong, quando eu tô falando lá dentro dos meus containers Docker, na rede no meu Kongnet, legal? Então, se eu entrar num container, dar um ping em Kong, eu vou bater nesse Kong aqui para mim. E eu tenho que bater aqui na porta 8001.
Então eu vou dar um Create Connection aqui para mim. E agora, olha que maneiro, eu já estou aqui conectado no meu API Gateway, no meu Kong, e ele está mostrando quantas conexões, quantas leituras, writing, aqui accepted, handle. Então basicamente aqui ele está mostrando para mim tudo o que eu preciso no final das contas para eu gerenciar o meu Kong. Então eu posso ver aqui a info de todas as configurações, os plugins que estão instalados no Kong. Você vai ver que o Kong ele trabalha com plugins. Consigo gerenciar os meus usuários, consigo gerenciar as minhas conexões. Então, como eu disse para você, eu posso criar várias conexões com Kongs diferentes. Posso gerar snapshots. Então, eles salvam um arquivo JSON. Então, se um dia você precisar configurar um novo Konga com todas aquelas conexões e configurações, você importa esse cara e você já tem bonitinho tudo configurado. Beleza? Então essa é a ideia do Kong com o Konga. A gente já vai voltar para cá fazer algumas brincadeiras. Agora, o que nós vamos fazer? Quero mostrar aqui para você no meu Visual Studio Code. Então aqui é o Docker Kong que a gente já está funcionando. Mas para a parada, para a gente conseguir brincar um pouco com toda essa história, eu preciso de alguma forma, tá? Ter alguns serviços para eu fazer aquele roteamento. Então o que eu fiz? Dentro dessa pasta Services, eu criei um arquivo em Golang, tá? Você vai ver que tem 17 linhas, você vai entender bem como é que funciona essa parada. Basicamente, eu tô falando, quando o cara acessar a minha URL, isso aqui é um servidor web, tá? Quando alguém acessar o meu serviço, tá? E baseado numa porta, que vai ser uma variável de ambiente, ele vai mostrar esse resultado. Então, ele vai dar um fprintf e vai mostrar o conteúdo que também está numa variável de ambiente. Wesley, por que você está fazendo isso? Por quê? Que é o seguinte, como eu estou trabalhando com variável de ambiente, eu posso criar vários serviços deles com diversas variações em relação a conteúdo, a porta, para a gente conseguir testar diversos serviços ali no Kong. Porque senão eu ia ter que sair criando um monte de sistema só para eu fazer... só para eu conseguir fazer roteamento não faz sentido. Então eu crio um sistema uma única vez e baseado aqui nas variáveis de ambiente eu replico esse código, né, para vários sistemas. Você vai entender um pouco melhor agora. Olha só, quando eu tô aqui no meu Docker Compose, você vai ver, ó, eu tô aqui dentro do meu CongNet agora, e você vai perceber aqui que eu tenho os meus services. Um service que eu tenho é o Service A, aonde eu tô falando que a imagem é o Kong Service que eu criei, que é o build que eu gerei desse Dockerfile, tá, galera? Desse Dockerfile aqui que eu tô gerando o meu servidor Go, tá? Então, se você vai ver, variáveis de ambiente agora, porta 8081, e ele vai imprimir como conteúdo um H1 Service A, tá? E a gente vai expor aqui também pra gente a porta 8081. Aí a gente tem aqui o Service B. Perceba que é igualzinho ao A. Eu só tô mudando aqui para Service B e tô mudando a porta para 8082. E eu tenho aqui também o Service C, que é 8083 escrito Service C. Então eu posso criar quantos microserviços eu quiser, tá? Aqui que fica mais fácil para a gente emular tudo que a gente está fazendo. Então, vamos lá, deixa eu sair aqui. Docker Kong. Beleza, então agora eu vou dar um Docker Compose app-d e vou subir esses meus 3 serviços aqui, ó, Service A, B e C, esses caras aqui rodando. Somente para garantir que esses caras aqui estão funcionando, eu vou dar um Docker Compose PS e eu tenho a porta 8081, 8082, 8083. Então eu vou fazer o seguinte, olha só, localhost 8081, Service A, 8082, Service B, 8083, Service C. Maravilha? Então eu sei que eu tenho esse serviço. Agora você concorda que eu tenho uma porta, um IP? Imagina se eu tenho vários sistemas querendo falar com esses serviços, cada serviço numa porta. Olha que loucura que ia ficar. Então é por conta disso que o Kong ele acaba existindo. Como assim? Olha só, eu vou chegar agora aqui no Kong, eu vou clicar aqui em Services. E com um service aqui eu consigo adicionar um novo serviço. Qual que é o serviço que eu vou chamar aqui? Eu vou chamar esse cara de Service A. Legal? Nesse Service A, eu vou falar que eu vou usar o HTTP. O host
vai ser service A. Por que é service A o host? Porque aqui no meu Docker Compose, mesma coisa aquela hora com o Kong, ele vai ser encontrado através de service A. A porta que a gente colocou é 8081. Então vou colocar 8081 aqui para mim. O path eu vou colocar barra. E aqui eu escolho o número de retries, timeout. Olha só que louco. Imagina que eu mando uma requisição. Se o serviço está fora, ele tenta o retry 5 vezes antes dele retornar que o serviço está fora. Olha que muito louco, né? Então, eu vou dar um submit service aqui para mim e eu acabei de criar um serviço A. Agora, olha que muito louco. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no serviço A e eu tenho que cadastrar quais são as rotas que eu quero que apontem para esse meu serviço A. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, rota A, né? Vou colocar só A o nome da rota aqui. Legal? Eu acho que funciona se eu colocar apenas barra A aqui como rota, e eu não sei se eu preciso trabalhar com o host aqui, porque ele já tem o nome do host aquela hora. Se não funcionar, a gente bota o host aqui. Vou cadastrar a minha rota, eu vou salvar aqui a minha rota. Então agora eu tenho um serviço registrado, uma rota registrada. Lembra que eu falei que esse cara aqui é o Kong de verdade? É a API Gateway? É aonde todo mundo acessa? Então eu vou chegar aqui, dar um localhost 8000 barra A. E agora eu caio no Service A. Nossa, Wesley, tudo isso você fez para eu cair no Service A? Sim, porque agora tudo que eu for fazer os meus serviços, eu vou cair no meu serviço A. E olha só que interessante. Eu vou chegar agora aqui e eu vou fazer a mesma coisa para o Service B. Vou colocar Service B, HTTP, Service B, porta 8082, path em branco. Vou chegar aqui no meu Service B, vou cadastrar uma rota chamada B, onde o path é barra B. E agora eu vou salvar. Agora, se eu chegar aqui nesse meu 8000 aqui que tá dando A, e eu mudar esse cara para B, o que vai acontecer? Ele tá me mandando para um Service B. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um novo serviço aqui para mim, Service C, que é o protocolo aqui HTTP, Service C, a porta 8083, o path 0, barra, vou dar um Enter, e quando eu entrar aqui no Service C, vou criar uma rota aqui chamada C, vou cair no path barra C, vou salvar, e quando eu acessar agora 8001 barra C, ele vai cair para mim num serviço C. Galera, você consegue entender que agora quem vai acessar de fora o meu sistema não tem ideia que eu tenho 3 sistemas separados ali para mim? Porque ele sempre bate naquela aplicação 2.8000. Se ele colocar barra A, o Kong vai mandar para a aplicação A. Se colocar B, se colocar C. E fora que ele verifica todas aquelas políticas de retry e um monte de coisa que a gente pode trabalhar, que a gente vai ver nos nossos próximos vídeos dessa nossa playlist. Legal? Agora, olha só que interessante que eu posso fazer. Vamos imaginar que eu quero criar um serviço aqui para mim, chamado FC, que é de Full Cycle, legal? Então eu vou colocar aqui para mim, nesse caso, deixa eu só fazer só fazer um teste. O Full Cycle aqui não tá com www, né? Eu vou tentar colocar a URL inteira aqui pra gente, dessa forma. Vou salvar. Agora eu vou entrar aqui pra gente, vou criar uma rota, essa rota vai chamar FC, e o path vai ser barra FC. E vou salvar. Agora o que vai acontecer? Quando eu acessar 8000 barra FC, olha só que muito louco, ele tá chamando aqui o nosso site do fullcycle.com.br, mas o que acontece? Quem tá acessando a nossa aplicação não faz ideia que a gente só tá redirecionando para um site, porque ele tá acessando aqui, ó, barra FC. Legal? Então, nesse vídeo, o que a gente tá vendo? Os conceitos básicos de API Gateway, ok?
O que mais que a gente está vendo? Quão importante é para um desenvolvedor, você que quer crescer na carreira, poder trabalhar com aplicações grandes, ter um perfil desejado no mercado, ganhar mais e tudo mais, você tem que manjar essa parada, legal? O que mais que a gente aprendeu? Colocar o Kong no ar, colocar o Conga no ar e também fazer o cadastro de serviços aqui no Conga e cadastrar as rotas aqui no Conga pra gente. E baseado em cada rota, a gente manda o cara para cada serviço. Como você já deve ter visto aqui, né? Tem algumas paradas que você já deve ter percebido que eu posso adicionar plugins. E se eu adicionar plugins, eu posso adicionar plugins de autenticação, de segurança, de traffic control, serverless, análise e monitoramento, transformações, login e outros tipos de serviço. Até mesmo dá para fazer um API Gateway com gRPC, olha só que muito louco, utilizando o Kong. Legal? No nosso próximo vídeo a gente vai entender um pouco melhor esses plugins. Existe algo muito importante que ele faz load balancing pra gente também, que é a parte de upstreams. Então tem bastante coisa para ver no Kong, mas esse vídeo aqui ele é extremamente importante para você entender a ideia básica de um API Gateway. E daí nos nossos próximos vídeos a gente vai aprofundando até você ficar um pouco mais confortável de mexer com esse bichinho aqui. Maravilha? Se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo deve ter agregado algum valor para você. E se agregou, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar ligado aí, porque a gente sempre tem conteúdo top aqui no canal. Um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima. Thank you.